Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBCO11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós. Você tem esse fundo imobiliário? Você conhece ele? Você sabe de qual setor ele é, em que ele investe, quem é a gestora? Comenta que seu comentário é muito importante para a gente aqui. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de chegar a 5 mil inscritos, então se vocês quiserem nos ajudar nessa meta, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção Seja Membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul e descubra. Você vai ter diversos benefícios exclusivos por se tornar membro, e um dos principais é saber que vocês estão nos ajudando na evolução e crescimento do canal. Estou alertando nos últimos vídeos que o meu microfone, meu headset, né? Ele tá com problema na captação, volta e meia, ele perde a captação do áudio e eu não consegui arrumar. Já comprei um microfone novo, então já teria que comprar de toda forma, né? Se vocês quiserem nos apoiar nessa parte financeira, eu agradeço de coração. Clique no botão e descubra. Você vai ver que o valor é baratinho, para vocês não vão te onerar, mas para mim vai fazer uma enorme diferença. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros do canal, o Bruno, o Eduardo e o Davi, sendo que o Eduardo ele fez uma renovação, ele já está conosco há mais de um mês. Então, muito obrigado aos últimos membros, muito obrigado a todos os membros e obrigado aos inscritos do canal. Esse vídeo foi uma sugestão do Danilo. Ele falou assim: Oi Amu, boa noite, por favor, faz um vídeo atualizado do RBCO. Gosto muito do seu conteúdo, parabéns. Então, muito obrigado a todos vocês que trazem feedback positivo. E aqui eu não estou aqui para dizer das pessoas que elogiam, porque o elogio é sempre bom, é bacana. Mas eu estou aqui também para dizer das pessoas que discordam de forma educada, né? A gente está aqui pronto para o debate, para a gente aprender, debater, colocar o meu ponto de vista, ouvir ponto de vista diferente, né? Esse diálogo é muito interessante aqui para a gente crescer e evoluir. Então vamos à frente aqui, vamos lá. Esse fundo ele é do setor de lajes, acredito eu. Eu havia esquecido recentemente quando eu falei do setor dos fundos que sofreram muito, né? Então, lajes, setor de shopping e FOFs tem sofrido muito, mas eu havia esquecido do setor de hotéis. O setor imobiliário como um todo vem sofrendo muito, os fundos aí. Então, ele é do setor de lajes, foi lançado no mês 10 de 2019, na base de R$100. Grava esse número aqui. A gestora é RB Capital, tem mandato renda e ele tem uma baixíssima liquidez. Primeiro ponto preocupante, apenas 260 mil. Então, se você fosse posicionar acima de 25 mil, 30 mil, 40 mil, você já pode enfrentar grande dificuldade para entrar ou sair desse fundo. Os usuários do site não deram nota para esse fundo, ele não está no IFIX e ele conta com 3 milhões e 700 mil cotas. É um dos fundos com bastante desconto aí no mercado. Ó. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,52. Ou seja, 48% de desconto. Então é um fundo que tem como valor patrimonial 380 milhões, só que o mercado está bem desconfiado desse fundo. Ele vale atualmente, o mercado está aceitando pagar somente 197 milhões. Querem uma má notícia? Eu acho, né, esse é achômetro, que as cotas desse fundo ainda vão cair mais, tá? Eu vou mostrar esses cálculos lá na frente, mas eu acho que essas cotas ainda podem cair mais. Lá na frente eu explico melhor sobre isso. Então, é um fundo que possui patrimônio R$100, mas o mercado hoje aceita pagar por esse fundo no máximo 52. E assim, sendo bem pessimista, eu ainda acredito que as cotas desse fundo ainda podem chegar a R$25, R$30. Eu vou explicar o porquê que eu acho isso, lá na frente. Aqui, então, hoje é como se você estivesse tendo a oportunidade de comprar uma nota de 100 por 52, mas para mim, cuidado, pode ser que assim, ainda assim, se você entrar agora, esse fundo tem assim, fundo para cair mais ainda. Tendo o mês 10 como referência, é um fundo que conta com quase 5 mil cotistas. Vamos à frente. Esse é um fundo que provavelmente eu devo ter um vídeo dele aqui no canal só. É um fundo que eu não acompanho, eu não fico observando ele. Tem alguns fundos que eu trago aqui para o canal, estudo para ele para o canal, mas depois eu esqueço. Eu não consigo ficar olhando números nessas situações. Então é um fundo que, sinceramente, eu não acompanho, tá? Já vou fazendo esse disclaimer e aviso a vocês aí. Então, atualmente ele está sendo negociado a R$52, muito próximo das suas mínimas aí, bem próximo mesmo. A mínima no ano foi de R$ 49,50 e olha o quanto ele despencou nesse ano, R$90. Então, quem comprou esse fundo lá e olha que ele nem estava com
com acréscimo, né? Olha o quanto que a pessoa está sofrendo hoje. O que a gente observa? Final de 2019, todo o mercado estava aquecido. O fundo chegou a patamares de R$120. Em mercado de alta, tudo que você jogar para cima vira ouro. E aí só depois você vai descobrir, entre aspas, a bomba que você está se metendo. Veio o momento pandêmico, em março do ano do 2020, joga as cotas do fundo para baixo, ele atinge patamares de R$84, se lateraliza durante um bom período aí, ó, na faixa de R$84, e aí vem dezembro de 2020 e de lá para cá é só ladeira abaixo. Ele tem uma grande queda até março de 2021, até mais ou menos abril de 2021, se lateraliza nessa faixa de 50 e poucos reais, e a gente vê que assim, ele já namorou patamares de 50. E eu acredito que esse fundo novamente possa cair mais. Eu vou tentar explicar o porquê no meu racional. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê que é um fundo que tem histórico pequeno, né? Não é tão antigo de bolsa, então a gente não tem um histórico 17, 18. Ele entrou em 2019 com entregas bem atípicas, né? Não veio tudo linearizado. Provavelmente o pessoal entrou aqui por essas entregas extraordinárias aqui. Só que a gente observa que agora que o fundo está mais ou menos estabilizado e lateralizado aqui, está com uma entrega um pouco mais linear. Esse fundo já passou por 2 subscrições. A última aqui mostra como ele tentou captar 300 milhões, mas a gente viu que é um fundo que não tem 300 milhões de patrimônio, né? A gente observa que é um fundo que tem 380 milhões de patrimônio, então não sei dizer quanto que ele captou, se ele captou tudo, ele tinha 80 milhões e passou a ter 380, não sei dizer para vocês, tá? A subscrição ocorreu em fevereiro e março do ano passado. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente observa as últimas entregas do fundo. E a gente vê o seguinte, o fundo já chegou a entregar 54, 55 centavos. Veio caindo e hoje ele se normalizou mais ou menos nesse patamar aqui, ó, de 40, 42 centavos. O que a gente observa? Como o mercado está desconfiado, o fundo apresenta vacâncias e coisas nesse sentido, cada vez mais as cotas foram caindo. Ó, despencou do patamar de 90 reais para patamares ali de 50 reais. Provavelmente esse fundo tinha alguma pegadinha. Pode ser que ele tinha um RMG, pode ser que ele tinha alguma situação que ia vencer. E quando o mercado descobriu isso, jogou as cotas para baixo. Mas aqui eu só estou fazendo conjecturas, porque essa informação não fica claro para mim lá no relatório gerencial. Então essa última entrega de 42 centavos a uma cota de R$ 50,18 representou um yield de 0,84. O fundo vem com acumulado de 10% ao ano de acúmulo, mas pode ter certeza que esse yield de 10% não está compensando toda a queda que esse fundo apresentou. Então cuidado, nem sempre você olhar para o yield acumulado pode ser uma boa. E novamente, tem fundos que eu entro já estando descontado, porque não é que eu acredito que vai ser o fundo que ele já alcançou o fundo, não. Mas tem certos fundos, esse por exemplo, não entraria de jeito nenhum, porque na minha humilde opinião ele ainda tem espaço para cair mais. Se ele chegar naqueles patamares que eu falei, de 25, 30 reais, pode ser que seja o fundo desse fundo aqui. Tá bom? Eu vou tentar explicar por quê. Eu não estou falando da minha cabeça não, tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Não vou ler essa parte, mas aqui ele fala. Primeiro, é um relatório de setembro, o mais novo, o mais recente que tem lá. Então ele tem um delayzinho em relação à grande maioria dos fundos. Vários fundos hoje são mais atualizados em relação aos seus relatórios, né? Então isso aqui é um ponto muito negativo da gestora. Tem um bom atraso aí. E eu não vou ler essas informações aqui para vocês, ó. Qualquer coisa vocês podem pausar o vídeo e dar uma lida, mas são informações bem desatualizadas assim. Já passou desse momento, já estamos em outra fase, entendeu? Então assim, tá com delay de 2, 3 meses de delay. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e é a partir desse quadro aqui de despesas que eu quero tentar mostrar o meu racional para vocês. Então olha só, o fundo cobra 1,25 de taxa de gestão, taxa de administração e gestão, né? E ele não tem performance. Então, a gente vai calcular, como sempre, o que essas despesas aqui representam frente ao total que o fundo vem receitando. Só que, novamente, é um fundo que eu não conheço, pessoal. E aí eu tento olhar para isso aqui, tentar achar, pensar, raciocinar o que pode chegar nessas situações. Aqui, ele não fala o que são essas outras receitas. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, que é bom que eu vou aprendendo, vou absorvendo. Mas, enfim... Desde o primeiro follow-on em março de 2020, e aparentemente eu não vejo como sendo uma venda do fundo, por quê? Ó,
O fundo teve como cota patrimonial aqui, ó, R$100, 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 R$100. Então esse dinheiro surgiu, aqui ó, 4 milhões e meio, ele surgiu e não foi, entre aspas, da venda de algum ativo. Então não sei dizer o porquê desse recurso. Agora uma coisa eu sei dizer para vocês, pessoal, olha só. Em julho, entrou esse valor aqui de 4 milhões e meio aqui para o fundo. E esse valor aqui, ó, desde o primeiro follow-on, entrou um total de 5 milhões e 400. Por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? O fundo não consegue se sustentar hoje. Ele não tem capacidade de se sustentar. Note que acabou esse recurso extraordinário. Só que o que o fundo realmente hoje tem capacidade de entregar, pessoal? Hoje, do jeito que o fundo está com as suas vacâncias, hoje o fundo está tendo capacidade de entregar algo em torno de 650 mil. Essa é a capacidade do fundo. Inclusive, depois que eu fizer os cálculos aqui, eu vou fazer uma simulação do que esse valor é o real percentual que o fundo consegue entregar. Tá bom? Então, assim, entre aspas, esses 40 centavos que ele tem entregue não são sustentáveis. Não é a realidade do fundo. Ele só está entregando isso por quê? O que está acontecendo aqui, pessoal? Olha só. O resultado do fundo é 650 mil. Aí ele vem, pega aqui o recurso aqui, ó, que era 4.500, gastou 800 mil aqui, ó. Aí foi, entregou 1 milhão e meio. Então você note que esse 1 milhão e meio, que é os 40 centavos que ele vem entregando, ó, recentemente o fundo está começando a queimar essa capacidade que ele tinha. E aí o que eu alerto para vocês? Esse fundo, ó, já gastou caixa agosto, setembro, gastou outubro, terceiro mês, novembro e dezembro. Fazendo um cálculo bem grosseiro aqui, ó, 8 vezes 5, 5 vezes 8, 40. Então, vamos exagerar aqui até janeiro. Então, pessoal, se continuar, pelo menos é o que eu interpreto inicialmente. Se alguém souber de alguma coisa extraordinária, pode deixar aqui para mim. Acredito que em janeiro cessa essas distribuições de 40 centavos, desde que o fundo continue entregando esses 40 centavos, tá? Aí lá em janeiro cessa. Aí depois eu vou calcular para vocês o quanto que o fundo tem capacidade para entregar. Baseado nisso, eu vou mostrar o quanto que pode ser que o mercado jogue as cotas para baixo, porque o mercado quer um prêmio de risco por causa disso. Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos lá, olha só. Aqui a gente vai pegar e calcular em setembro o que essas despesas aqui, ó, 258 mil vezes 100, tem representado frente às receitas, que é esse. O que acontece, pessoal? Esse fundo, ele possui alavancagem. Ele possui parte dos seus imóveis, ele possui dívida. Então, o que a gente vai calcular? As receitas desse fundo aqui, ó, é 1 milhão e 400. Ele tira as despesas imobiliárias aqui. Provavelmente essas despesas imobiliárias são custos pelo fundo estar parado, provavelmente, tá? Não tem como ter exatidão. Sobra 856 mil. Ele soma a receita de aplicação, tá? Tem 900 mil. Aí desconta os 258, que essas despesas operacionais aqui é a taxa do fundo, e aí sobra 650 mil aqui, tá? Então esse mais esse dá 900, menos esse dá 650 mil. Então eu vou calcular esses 258 mil frente a esses 1 milhão 435, que é o que o fundo recebe, tá? Vamos lá. 258 vezes 100 dividido por... Eu vou calcular esses dois juntos aqui, ó. 1 milhão 488. Dividido por 1.488. Note que as despesas têm representado 17,33%. Outro ponto negativo do fundo, taxa cara. O mínimo, na minha humilde opinião, que essa gestora deveria fazer é, durante esse momento de grande dificuldade do fundo, ir lá e dar um descontinho na taxa, né, pessoal? Será mesmo que a despesa para esse fundo funcionar, ela orbita na casa de 258 mil? Será que realmente todos os funcionários aí do fundo gastam 258 mil? Não que eles não mereçam, mas se o fundo está passando toda essa dificuldade, né, é nisso aqui que eu digo para as pessoas. Nesse momento, as gestoras não abrem mão, geralmente, né, das taxas que elas realmente merecem. Merecem. Mas na hora da dificuldade, a dificuldade é sua. E na hora dos louros, aí o louro é de todo mundo, entende? Então, quando o fundo cobra performance de você, quando eu falo que eu não gosto de pagar taxa cara, são por causa desse tipo de situação. No momento de dificuldade do fundo, eu não vejo gestoras, pelo menos não a maioria delas, assim, dividindo a problemática com os cotistas, né? Então, aí fica esse, né, esse ponto de vista para vocês. Agora vamos lá, pessoal. Se
1.549.000 está representando 41 centavos. Quando o fundo passar a receitar 652, isso aqui vai representar o quanto que o fundo consegue entregar. Então você vai fazer isso aqui, ó, 652 vezes 41 dividido por 1.549.000. Então o que acontece? Olha o quanto o fundo, pessoal, tem capacidade real de entregar. Pelo menos é o que eu enxergo aqui. Se eu estiver fazendo algum cálculo errado, vocês podem vir aqui nos comentários e me dizer, tá? Mas eu enxergo que esse fundo, quando secar essa fonte extra de dinheirinho que ela está tendo, a capacidade operacional desse fundo é de entregar 17 centavos. Pode melhorar? Pode. Vai que ele loca os espaços vazios, né? Mas eu tô falando hoje, com a realidade hoje, com as vacâncias que esse fundo tem. Se até janeiro esse fundo não alugar mais, lá para janeiro esse fundo vai ter capacidade de entregar 17 centavos. Beleza? Agora, o que a gente calcula? Eu já ensinei vocês a calcular o preço teto. Vamos supor que o mercado, para este fundo, não aceite nada menos que 70%, um yield de 0,7%. Então você vai pegar esses 17 centavos, multiplicar por 100 e dividir pela taxa de 0,7. É daqui que eu tiro que as cotas devem cair para R$ 25, talvez R$ 30. Então, se você tem intenção de entrar nesse fundo, quem sou eu para dizer se você deve ou não comprar ou vender um ativo, permanecer num ativo? Mas acredito eu que esse fundo ainda vai cair até os patamares aí de 25 a 30 reais. Esperemos até janeiro e aí o tempo vai dizer se eu tinha razão ou não. Modéstia à parte, as minhas previsões têm sido assertivas. Eu falei sobre o CXCE, consegui, entre aspas, adivinhar o quanto que seria mais ou menos a entrega. Consegui adivinhar mais ou menos para quanto que ele cairia para fazer os ajustes. Então, assim, o único que eu errei feio foi o BBPO, que eu acreditei que um fundo de agências bancárias, né, do Banco do Brasil, que ali eu acreditava que ele iria romper com 40%, 50% das agências, e ele, por enquanto, só rompeu com cerca de 30% só. Ainda assim, um número bem agressivo, né? Enfim, esse é o principal ponto que eu quero falar para vocês. Agora eu vou ser um pouco mais rápido e quero já pedir desculpas antecipadamente, porque na pressa de tentar formatar o vídeo para vocês, eu não trouxe informação primordial de vacância dos ativos, tá? Mas essas informações vai estar lá no final do vídeo. Qualquer coisa você pausa e olha lá com atenção. Caso esse vídeo tenha muita aceitação, num próximo vídeo desse eu trago essa informação para vocês. Mas o fundo está assim com bastante vacância. Vamos à frente. Então aqui a gente observa, agora eu não vou saber de cabeça qual é dos ativos, mas assim, aqui ó, são 1, 2, 3, 4, esse fundo tem 4 imóveis, desses 4, salvo engano, tem 3 com vacâncias na casa assim de 20, 30, até 40% de vacância. Então isso é um ponto de atenção, tá? Aqui são todos os ativos que o fundo possui e é aquilo que eu falei sobre a alavancagem. Esse edifício Morumbi aqui, ó, ele vale 107 milhões, contudo, o fundo deve 57 milhões dele. E o fundo tem outra dívida aqui de mais 8 milhões. São passivos aqui, ó. Então, quando você pega aqui, ó, o total que o fundo tem de 444 milhões, tira o passivo, o valor que o fundo possui realmente é esses 378 milhões. Aqui a gente vê o percentual de cada um dos ativos, eu não vou ficar falando aqui para a gente não perder tempo demais, vamos à frente aí. Aqui a gente vê o tempo de vencimento dos contratos, mais um ponto de perigo e atenção do fundo. Uma mixaria de contratos vencendo em 3 meses. Depois, em um ano, tem quase 5% dos contratos vencendo. Em um ano e 15 meses aqui, ó, mais 16% dos contratos vencendo. Mais um ponto de atenção aqui, ó. Não bastasse vacância, não bastasse taxa cara, não bastasse... Então, olha o tanto de problemática que envolve esse fundo. E aqui o meu objetivo não é ficar falando mal, nem agredir, nem nada nesse sentido. Só estou tentando alertar vocês dos riscos que eu enxergo quando eu olho e faço uma análise de um relatório gerencial. E depois vocês podem olhar o resto dos slides aqui, ó. 2 anos, mais ou menos, mais 10%. Então assim, tem muita coisa vencendo aqui, entre aspas, no médio prazo, curto prazo. Então, ponto de atenção e cuidado com isso. Vamos à frente. Aqui a gente observa também o reajuste dos ativos. Então hoje 52% é reajustado pelo IGPM, 42% pelo IPCA e mais uma mixaria ali sem taxa de correção, provavelmente de contratos atípicos. Vamos à frente aí, vamos lá.
Aqui a gente vê a localização dos ativos do fundo. Então a gente vê aqui, ó. 1, 2, 3, 4 são os ativos do fundo. Eu não conheço São Paulo, mas com certeza esses ativos não ficam em regiões muito nobres. Apesar de estar próximo aqui à Avenida Paulista, né? Marginal Pinheiros também é famosa, pelo menos a gente ouve falar. Assim, até que tá em regiões... eu não vou saber dizer para vocês certinho se são boas regiões ou não. Acredito que não sejam as melhores regiões, mas... talvez seja esse o ponto aí que o fundo sofre bastante. Mas assim, os ativos ficam próximos a estações de metrô, de trem, ó. Então assim, é ponto até que positivo. Tem imóveis bons próximos, ó, shopping, ó. Assim, fica em regiões até que relativamente bem colocados, né? Pode não ser regiões de altíssimo valor de imóveis, né, de contratação, mas acredito que fica bem, assim, bem colocado nas regiões às quais eles estão se enquadrando aí. Vamos à frente. Enfim, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Peço desculpa por alguma falha do áudio que tenha tido ocorrido aí. Peço desculpa por eu ter falhado aí na hora de trazer as vacâncias aí. Mas como eu antecipei, tem vacância sim, não tá baixa. Tem vários riscos que permeiam esse fundo. Então assim, por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra mim. Você, qual a sua impressão que você teve a respeito desse fundo? Tá satisfeito com a taxa da gestora? Você acha que a gestora poderia ou não diminuir um pouquinho a sua taxa nesse momento de crise do fundo? Porque quando o fundo estiver lá em cima, ela vai receber bem. Né? Porque, né? E agora que o fundo está em baixa, seria interessante ela dividir esse problemático aí, né, com os cotistas. Mas eu não vejo a gestora fazendo isso. Eu não teria esse fundo de forma nenhuma no meu portfólio, de forma nenhuma mesmo. Se você tem, né, meu objetivo aqui não é falar se você deve comprar, vender, manter, não é esse. E se você pretende se posicionar, talvez seja viável você esperar um pouquinho e se posicionar daqui mais alguns meses. Esperar passar essa posição até janeiro, mais ou menos, que acredito que vai ser o primordial para o fundo. Talvez nos próximos meses a gente observe mais uma queda nesse fundo aí. Enfim, tudo que eu estou dizendo aqui não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Nos ajude a chegar aos 5.000 inscritos. Muito obrigado aos 3.165 inscritos. Obrigado aos últimos membros, Bruno, Eduardo, Davi. E muito obrigado, Danilo, pela sugestão de vídeo. Espero que tenha gostado. Vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides interessantes a respeito desse fundo. E eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. Fui! Artlist.io. I scrolled down the Insta page, saw a picture that I didn't want to see. You had his hand around your waist and a smile on your face, like the way you look at me. 'Cause only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete. Music licensing reimagined. And it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, 'cause they all got a little bit of hit.